Cara, saiu mais um trailer da 8ª temporada de Rick and Morty, com muitas novas imagens e algumas confirmações, como por exemplo, de uma nova cidadela de Ricks e Mortys, só que o negócio lá parece ser um pouco mais bagunçado. Bora analisar imagem por imagem comigo desse novo trailer depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, o hype para a 8ª temporada de Rick and Morty, que chega no próximo dia 26 de maio no Max, ou agora HBO Max, aqui no Brasil, segue lá nas alturas, cara, com a promessa de uma temporada cheia de aventuras clássicas Rick and Morty, um toque no cânone da série, com vários Ricks diferentes aparecendo, com as primeiras imagens que nós vimos já lançadas no outro trailer, e também em algumas imagens aleatórias que eles lançaram no Instagram, com a profundidade da animação ainda mais incrível, cara. Olha esse traço e essas cores, os efeitos parecem estar ainda melhores nessa 8ª temporada. E antes de analisarmos imagem por imagem, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um likezão aí pra dar uma força pra esse vídeo. Cara, tá chegando a 8ª temporada e vai ter muita coisa legal aqui com live, quiz. Você não vai perder nada das análises aqui comigo. Então se inscreve agora, deixa o seu like, deixa um hypar aí também, você ajuda demais o canal e a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Obrigado de coração, tamo junto, bora lá! O trailer começa com um discurso daquele Constellatio Rick. Na verdade pode até ser o nosso Rick que tá ali usando a mesma roupa do cara, desse outro Rick que é o líder aparentemente daquele planeta ali. Mas será que é um planeta mesmo ou uma outra parte? Detalhe que esse Rick Constellatio aqui é do mesmo episódio do pessoal lá da criogenia, que tem a orelha assim. Eu disse que não dá pra saber se é o nosso Rick aqui, porque lá, quando eles estão na nave, o Rick deixa a orelha tanto dele quanto do Morty dessa forma. Provavelmente para eles tentarem se misturar. E vai ter mais cenas desse episódio aqui também. Enfim, começa com ele dizendo ali, gente festeira e um evento prestes a começar. Depois vemos a Beth e o Rick se preparando ali para uma batalha. Com as outras cenas que nós já tínhamos visto, fica claro que nesse episódio eles vão lutar juntos, a Beth Espacial e o Rick, contra a Federação Galáctica. Sim, a Federação Galáctica está de volta na 8ª temporada e aparentemente é em uma base embaixo do mar em algum planeta. Vai ser legal um episódio abordando uma aventura junto, né, do Rick com a Beth Espacial. E aqui parece que a relação dos dois está mais próxima, inclusive com o Rick demonstrando uma sensibilidade ali, quando um dos guardas da Federação Galáctica se assusta. Ai meu Deus, é o Rick Sanchez. Ele tá muito de boa ali comendo um bolo, uma sobremesa, e ele fala, não, mas a minha filha tá aqui, ela é tão perigosa quanto eu. Então é claro que ele tá ali dando uma moral, né, pro ego da sua filha, talvez. Hipotética. Enfim, depois nós vemos o Rick e o Morty agachados ali se escondendo. O Morty fala Rick e o Rick fala Morty, e eles estão com os olhos meio avermelhados. Esse aqui, cara, é o episódio lá do Coelho da Páscoa, que tem alguma ligação com o Jerry, que provavelmente vai incorporar aí essa entidade no episódio. Vamos ver qual é a explicação que eles vão dar aí, misturando fantasia com ficção científica. Mas eles estão fugindo com uma espécie de ovo que eles escolheram em uma investigação, ela Código da Vinci, como já vimos em outras cenas. Esse é o episódio que mais tem cenas mostradas até agora. Eles estão pegando firme nesse episódio da Páscoa, mas eles estão fugindo dos cristãos espaciais com aquelas armas de cruz. Depois disso nós vimos mais uma continuação daquela cena que o Morty estava mexendo no carro de guerra do Rick no quintal, só que agora nós vemos o Rick também ali e a Summer de cabelo curto encostada no carro. Esse episódio aqui vai ser aquele que provavelmente vai ter a referência à Matrix, né? A Summer e o Morty estão lá naquele equipamento do Rick. Aparentemente eles estavam em algum tipo de simulação e isso está afetando eles aqui no mundo real. Vemos a Summer de cabelo curto ali com uma roupa diferenciada descendo do helicóptero e ela fala uma frase ali sobre grandes mudanças, escolhas e arrependimento. E esse cenário aqui então provavelmente é o daquela simulação, porque na imagem que foi demonstrada no Instagram nós vemos essa parte ali em cima, né, como se fosse virtual ou holográfica. Eu tô hypado com esse episódio aqui, eu acho que tem tudo pra ser uma daquelas viagens malucas, e provavelmente vai ser o primeiro episódio.
É um chute. E ainda dentro desse episódio ali, na garagem do Rick, que logo a pouco ele acordou, como nós vimos no outro trailer, e o Morty e a Summer estavam perturbados porque tinha dado algum erro naquele equipamento. Tanto que o Rick tá com o dispositivo de apagar a memória na mão, a Beth tá de boa tomando o seu vinhozinho, eu acredito, a taça tá vazia. E é legal ver aqui atrás, nos monitores, que tá dizendo: nunca pegue o carregador de celular do vovô. O Rick ainda fala pra Beth, ele me avisa quando isso der merda. Lembra que tem outro momento em outro trailer que nós vemos que a Summer saiu correndo desesperada e em um outro momento a Beth está correndo atrás dela com o dispositivo de apagar a memória, dizendo que é pro bem dela, e a Summer tá com o cabelo curto, ou seja, tá pirada lá na simulação. Acho que é isso. A nossa velha caixa de tralhas de viagem no tempo continua aqui no armário. Depois nós vimos mais algumas cenas de ação da Space Beth com o Rick juntos atirando ali naquele guerreiro geneticamente modificado pela Federação Galáctica, que também já vimos lá no outro trailer. O Jerry correndo com a barba por fazer e comendo sem parar ali, parece que ser um cereal com leite ou talvez uma ração de coelho. No outro episódio ele tava comendo com uma carinha de maluco o repolho, né? Bem rapidinho, lembra disso? E aí o Morty bem sério, focado, pilotando essa máquina de guerra super tecnológica, um tanque à la Rick, né, que nós tínhamos visto ali eles mexendo no quintal. Isso aqui também é ainda naquele episódio da Summer de cabelo curto, passando em cima de um carro. Teve uma outra imagem no trailer anterior que mostrou esse carro saindo de dentro da água ali e guardas, né, à espreita. Esses guardas parecem muito com os do presidente, é provável que ele tenha alguma aparição já nesse primeiro episódio. Depois disso, uma cena muito curiosa. A Summer, o Rick e o Jerry estão ali com colares que o Rick ativa para fazer a cabeça deles ficar enorme. E fala, venham comigo. Aventura em família, né? Ou pelo menos uma aventura meio diferente aí, somente do Rick com o Jerry e a Summer. Vai ser uma dinâmica interessante de assistir. O Rick e o Morty nesse carro vermelho estilosaço aqui, fugindo ali por entre asteroides ou cristais gigantes, né? E no outro trailer nós já vimos que eles estavam fugindo lá daquele povo da orelhinha, lá que tem o Constellat e o Rick. Será que o Constellat e o Rick é o nosso Rick mesmo que vai chegar lá e dominar a parada? Ou será que ele enganou esse outro Rick ou matou e tá usando a roupa dele para poder justamente fugir daquele lugar com o Morty? Eles entraram de penetra naquela nave de quirogenia, né? Essa história vai ser legal. E aí o Rick dando uma demonstração dos seus gadgets com o ovo aqui que agora tá completo, né? E a arma saindo de dentro dele no maior estilo Inspetor Bugiganga. Olha que irada essa aqui de trás que fica uma espécie de mão robótica. O Rick é um baita de um ciborgue. Mais uma cena desse episódio com a Summer de cabelo curto e o Morty com aquele veículo da morte do Rick. Eles entraram aqui em um local que tem enriquecimento de urânio, né? Tem o símbolo de radioatividade. Mas agora não é o Morty que está pilotando, porque aqui embaixo nós vemos o Morty, o Rick, a Summer, que inclusive está com o cabelo curto, e mais alguns outros cientistas. E aí vemos então a confirmação da cidadela de Ricks e Mortys, né? Ou pelo menos algo parecido com isso, uma outra cidadela, ou talvez um planeta, como eu tinha trazido aí em vídeos anteriores. O Rick e o Morty dentro da nave, com o Morty olhando, e o Rick fala, a gente não vai parar aí não, porque essa é a parte Morty da cidade. Meu Deus, tô curioso demais pra saber como é que vai ser esse episódio. Olha essa cena aqui que irada, vários Ricks, parecem ser aí mercenários ou um grupo de Ricks dessa nova cidadela, esse novo local de aglomero de Ricks e Mortys. Eles estão maltratando aqui, né, sequestrando Mortys. Tem um Rick com cabelo grandão aqui, bigode, esse Rick aqui que nós já vimos que é um dos caras que chega lá naquele Hot Boss Rick, que parece ser o líder da porra toda. Tem um Rick careca fazendo um molotov ali, eles gritam, queimem tudo, rapazes. Tem até um Rick bombadão aqui. Explode ali o lugar, né? Logo em seguida nós vemos uma cena que o Morty parece estar aí em uma situação complicada, daquelas que o Morty geralmente faz cagada, né? E tá escrito ali emergência, liberação de carga, com uma alavanca ali pra ele acionar. Ele fala, é melhor segurar em alguma coisa o Rick pra apertar e ele vai soltar tudo ali. E o Rick fala, duvide eu dó. Porque ali atrás deles, como vocês podem ver, tem vários sacos e uma quantidade muito grande de ouro, tem cristal, pedras preciosas aparentemente. O Rick tá com aquela roupa de Constellatio e tem esse cara junto com uma arma apontada, que provavelmente
ou está tentando impedir eles de roubar aquelas riquezas, ou está querendo roubar também. Notem que ele é daquele povo porque ele tem a orelhinha pontudinha. Em Dragon Ball Daima, que acabou de acabar, foi confirmado que quem tem essa orelha pontudinha, as raças que tem nessa orelha, tem origem lá no Reino dos Demônios. Mas não sei se vai ser essa a referência, provavelmente não. Acho que Star Trek faz mais sentido. Enfim, depois nós vemos a Summer e o Jerry numa espécie de trem fantasma, por assim dizer. É como um safari, só que nesse mundo, ou nesse local ali cheio de lixo. Nós já vimos também em outras imagens. Eu só não sabia que o Jerry estava junto, então essa aventura provavelmente que eles estão em 3. E tem esse personagem aqui que parece ser um cogumelo humanoide que está dirigindo ali o veículo. Seguindo em frente, nós vemos um bar com um Mori, aquele que nós tínhamos visto no Instagram, né, do cabelinho que eu falei que parecia o personagem lá do Exterminador do Futuro. Tá ali assistindo uma coisa junto com o Rick Caipira e fala, os Moris, né? E o Rick fala, vocês são os piores. Ó, ficou bom minha voz de Rick. Desculpa aí, ele Vivona. Salve para a equipe de dublagem de Rick and Morty que são sensacionais. Mais uma imagem do Rick da Space Beth atirando naquela criatura geneticamente modificada da Federação. E aqui ainda nesse episódio do lixo, o Jerry sendo atacado por 3 cobras cascavéis, cara. Qual é o contexto dessa porra? É um local de cobras aqui, né? Tem uma latinha com uma cobra aqui em cima, embaixo escrito somente cobras, snakes only. E o Jerry sai berrando, cara. É incrível como a animação tá muito fluida, não só nessa cena, como em todas as cenas que nós vimos até agora da 8ª temporada. Tô curtindo demais isso, cara. Cada temporada a gente acha que não dá pra melhorar e os caras melhoram ainda mais, refinam a qualidade da imagem. E aí o Rick tá aqui com essa criatura aqui, esse alien que parece ter essa parte de cogumelo em cima. Eu não sei se é um cogumelo, tô só dizendo. E ele tá usando aquele colar ainda que eles tinham mexido antes, que ficava com a cabeça enorme, lembra? É o mesmo episódio. E o Rick fala, ainda bem que foi com o Jerry. Em inglês ele ainda fala, pelo menos o Jerry se machucou. Ficou bom demais, cara. Isso é muito a dinâmica do Rick com o Jerry. Nova temporada, dia 26 de maio no Brasil. E finaliza com o Rick e o Morty, que eles estão caminhando lá, onde parece ser a Alemanha, uma comemoração de Páscoa, como eles falaram. Outras imagens que já foram lançadas. E o Morty fala, né, nossa, a Páscoa dos alemães é bem menos focada em chocolate, né? Então aqui parece ser uma continuação direta daquela cena, porque eles continuam caminhando. E o Rick fala, pode falar o que quiser dos americanos, né? Mas nós sabemos fazer algumas coisas certas. Não, mas fizeram o Rick and Morty, então tá valendo. E é isso, meus amigos. Trailer 2 lançado. Não sei se teremos ainda mais algum trailer até o lançamento. Provavelmente novas imagens ou pequenos teasers até o primeiro sneak peek do primeiro episódio, que eu acredito que, se seguir a linha das últimas temporadas, já vai chegar na quinta ou na sexta-feira anterior ao lançamento da temporada. E é claro, eu quero convidar todos vocês a curtirem a cobertura dessa nova temporada aqui no canal, cara. Vai ter live pós-episódio, vai ter surpresa, análises, vários vídeos e muitas coisas legais aqui para você não perder nada dessa nova temporada de Rick and Morty. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora, tamo junto demais. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessas imagens, quais são as suas expectativas para essa 8ª temporada. Quero agradecer também ao clube de membros aqui do canal, a nossa família noturna, que estão sempre junto comigo aí lá no nosso grupo do WhatsApp, conversando sobre as coisas mais doidas desse multiverso. Quer fazer parte do nosso grupo de membros? Quer ser um membro da família noturna? Então clica no Seja Membro, cara, assim você ajuda demais. Mas você ajuda demais também se você deixar um like nesse vídeo, um hypar e se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tá chegando! Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que